Bem-vindo ao quarto episódio da série Guerras, Estratégias e Tipos, aqui no canal A Voz da Ampulheta. Curta, compartilhe, comente. A guerra do futuro será travada não em campos de batalha, mas no ciberespaço. O mundo se digitalizou, e com ele, a disputa pelo poder também. A nova geopolítica cibernética é a guerra invisível pelo domínio do ambiente digital, onde dados, algoritmos e redes valem mais do que tanques. Países e megacorporações travam uma corrida por tecnologias capazes de controlar desde comunicações até sistemas críticos como energia e transporte. Poder digital é poder real. Por exemplo, o domínio de uma rede de energia por hackers pode paralisar cidades inteiras sem que um único tiro seja disparado. A guerra mudou de campo e talvez nunca mais volte. O poder no domínio virtual é uma extensão do poder militar, político e econômico no mundo físico. Exemplo: o domínio sobre infraestruturas de comunicação e infraestruturas críticas como redes de energia e transporte. A guerra agora se faz por linhas de código. A guerra de inteligência algorítmica substitui tanques por cliques e balas por bugs. Ataques digitais podem desestabilizar economias, sabotar eleições, destruir infraestruturas. Tudo isso sem revelar o rosto do inimigo. Exemplo: o vírus Stuxnet, supostamente criado por Estados Unidos e Israel, destruiu centrífugas nucleares iranianas em 2010 sem que ninguém cruzasse a fronteira. Quem precisa de soldados quando se tem um teclado? Este tipo de guerra é uma estratégia de ataque que utiliza o ciberespaço para desestabilizar e destruir adversários, sem precisar recorrer a confrontos militares diretos. Cyberataques podem causar danos econômicos, afetar a segurança nacional e até destruir reputações, sem um único disparo ser dado. Exemplo: o ataque a infraestruturas vitais de um país, como sistemas financeiros, redes de energia ou plataformas de comunicação, pode causar dano econômico imenso sem que o agressor seja identificado rapidamente. A defesa de uma nação começa agora nas firewalls. Estados estão investindo em tecnologias de defesa e ataque digital com o mesmo empenho que antes se dava à corrida armamentista. Exemplo: Estados Unidos, China e Rússia operam verdadeiros exércitos de elite digital, capazes de agir em tempo real contra ameaças ou de lançar ofensivas invisíveis. A guerra digital é silenciosa, mas os estragos são barulhentos. A cibersegurança se tornou uma das principais prioridades geopolíticas. Países estão fortalecendo suas defesas digitais, investindo em tecnologias de proteção e capacidades ofensivas para se proteger de ataques estrangeiros. Exemplo: os Estados Unidos e a China estão desenvolvendo sofisticadas defesas digitais, incluindo sistemas de monitoramento em tempo real e de contra-espionagem cibernética. Exemplo: Rússia. A Rússia foi acusada de envolver-se em espionagem digital e ataques a redes virtuais, para desestabilizar governos ocidentais, como o ataque às eleições dos Estados Unidos em 2016. Quem controla os dados, controla o mundo. Informações pessoais, rotinas, localização, preferências, tudo pode ser usado como arma. Por exemplo, na China, o Estado chinês coleta dados em tempo real de seus cidadãos, cruzando com inteligência artificial para prever, digamos, comportamentos desviantes. No Ocidente, Google, Meta e Amazon sabem mais sobre você do que seus próprios amigos. Estamos sendo vigiados. E olha só, muitas vezes damos consentimento com um simples clique. Em um mundo cada vez mais conectado, os dados se tornaram a principal moeda de poder.
O controle de informações pessoais, dados empresariais e conhecimento técnico é visto como um caminho para dominar mercados e sociedades. Novamente na China, há uma coleta massiva de dados através de seu sistema de vigilância, usando algoritmos para modelar o comportamento social e até prever futuras ações políticas. Já nos Estados Unidos e na Europa, gigantes da tecnologia como Google, Facebook e Amazon são constantemente criticados por sua monopolização de dados. A espionagem digital é a espinha dorsal da geopolítica digital. Governos e corporações estão furtando informações sensíveis para ganhar vantagens estratégicas em tecnologia, economia e política. Um exemplo disso são casos como o da Equifax e outros escândalos de vazamento de dados, que mostram como informações pessoais podem ser usadas para manipulação financeira e estratégias de controle. Além disso, operações realizadas por países como China e Rússia visam roubar segredos militares e tecnológicos dos rivais. O mundo digital está sendo cada vez mais fragmentado em redes nacionais, com múltiplos blocos de poder tentando controlar o fluxo de informações. Isso acaba gerando a criação de firewalls nacionais, onde a internet de um país é separada da de outros. Veja o caso da China. A chamada Grande Muralha Digital impede que seus cidadãos acessem informações externas que possam subverter a autoridade do Partido Comunista Chinês. Já nos Estados Unidos, o próximo passo poderia ser a imposição de restrições e sanções digitais contra países rivais para garantir que a soberania digital dos Emakotuzi seja respeitada. O ciberterrorismo envolve o uso do ambiente digital para causar terror e instabilidade social, política e econômica. Ele pode ser usado tanto por grupos extremistas quanto por Estados-nação para desestabilizar governos e sociedades. Por exemplo, grupos terroristas podem usar o ciberespaço para propagar ideologias extremistas e atacar infraestruturas vitais, como energia, transportes e telecomunicações. Um outro exemplo marcante é o caso entre Estados Unidos e Irã. Os ataques de Stuxnet fizeram parte de um movimento mais amplo de ciberataques entre potências, com o Irã acusando os Estados Unidos de interferência no seu infraespaço. A crescente fragmentação e militarização do espaço digital levou à necessidade de instituições globais para lidar com questões de governança digital. Contudo, a regulação do território informacional enfrenta enormes desafios políticos, já que potências globais disputam o controle da internet e dos dados. Um exemplo é a Organização das Nações Unidas, que já está debatendo como gerenciar as regras de conduta plano digital, mas enfrenta a resistência de países autoritários que veem o controle da internet como uma ameaça à soberania nacional. Outro exemplo é o GDPR, o Regulamento Geral de Proteção de Dados na União Europeia, que representa uma tentativa de regular o uso de dados pessoais em um mercado global. Empresas como Google, Facebook, Microsoft e Apple se tornaram atores geopolíticos cruciais, com poder para influenciar governos, modificar comportamentos sociais e controlar dados pessoais. Essas corporações podem facilitar ou bloquear o fluxo de informações entre países. Por exemplo, o Google já foi pressionado pelos Estados Unidos para ajudar em investigações contra adversários como a China. E, por outro lado, o Facebook tem sido usado como ferramenta de manipulação eleitoral, interferindo em processos democráticos. Com o avanço de tecnologias como a Internet das Coisas, ou IoT, e a 5G,
O controle de infraestruturas digitais e a privacidade se tornam ainda mais vulneráveis. A 5G não é apenas uma nova tecnologia de comunicação, mas também uma novíssima arena de guerra geopolítica. Um exemplo disso é a disputa entre China e Estados Unidos. O 5G virou um verdadeiro campo de batalha entre a Huawei, da China, e empresas americanas, com os Estados Unidos acusando a China de usar a Huawei para espionagem global. A guerra da informação está, olha só, intrinsecamente ligada à criação de fake news. No domínio virtual, é fácil criar e espalhar mentiras, manipular a opinião pública e até influenciar eleições. Um exemplo disso foi a interferência russa nas eleições de 2016, com a disseminação de fake news através de bots e campanhas de desinformação. Outro exemplo é a China, que utiliza propaganda digital para controlar narrativas e deslegitimar movimentos de protesto. Cada vez mais, as nações buscam garantir sua soberania digital, controlando o fluxo de informações e os dados pessoais de seus cidadãos. A regulação dos dados pode ser usada tanto para proteger a população quanto para a opressão governamental. Por exemplo, na China, o uso de tecnologia de vigilância serve para monitorar cidadãos e reprimir dissidentes. Já na Europa, a Lei de Proteção de Dados da União Europeia busca garantir que os dados dos cidadãos europeus não sejam usados indevidamente por corporações ou governos estrangeiros. O conceito de guerra híbrida envolve a combinação de guerra convencional e não convencional, como ataques à rede global, desinformação e propaganda. Espaço de dados permite a criação de conflitos de baixa intensidade sem necessidade de tropas no terreno. Um exemplo bem claro disso são as tensões cibernéticas entre a Rússia e países da OTAN, onde ataques ao ambiente digita têm sido usados como estratégia de pressão. A crescente interdependência digital entre países exigirá uma governança global, mas as potências globais têm interesses conflitantes em relação a como controlar e regular a internet. O espaço digital é, de certa forma, a última fronteira para se definir um sistema de governança global. Mas as tensões políticas e a guerra pelo controle dos dados tornam esse objetivo cada vez mais difícil de alcançar. Corporações e grupos terroristas disputando o controle da informação e das novas tecnologias. O que está em jogo é muito mais do que sistemas de comunicação. É, na verdade, o poder e o controle da sociedade global. O futuro, ao que tudo indica, será marcado pela militarização das infraestruturas digitais e pelo controle da informação, com a guerra digital se tornando um campo de conflito permanente.